Graça e paz da parte de Deus com cada um de vocês nessa manhã, quando nós queremos meditar na palavra de Deus, tendo como tema essa primeira parte do versículo 5 de Miqueias, capítulo 5, e Ele será a nossa paz. Qual seria o nosso maior desejo de paz? Ou qual seria o nosso maior desejo de paz para esse Natal? Seriam a paz das guerras, das polarizações políticas, a paz econômica, a paz social, a paz da criminalidade, a paz nas estradas, daqueles que viajam, a paz nas famílias, no lar. Qual é, meu irmão, minha irmã, o teu desejo de paz? Talvez você se pergunte, o que é então a paz? Como se define a paz? A gente fala muito de paz. E cada um vai ter, de certa forma, uma definição de paz. Se você procurar uma definição, você vai encontrar, o Google te dá isso. Então, a paz define-se por um estado de tranquilidade ou harmonia. E aí diz assim, e pela ausência de conflitos e violência. De certa forma, nós concordamos com isso. E aí ele diz que isso pode ser experienciado na sua vida pessoal, profissional, em família, com amigos, ou até mesmo globalmente. Então, desejar a paz é algo que de fato todos nós queremos. A Organização das Nações Unidas, a UNESCO, né, que é para a educação, a ciência e a cultura, é uma agência especializada da ONU que trabalha para promover a paz internacional. E ela faz isso por meio da cooperação intelectual. Isso acontece na educação, na ciência, na cultura, na informação. Quando surge a UNESCO? Logo após a Segunda Guerra Mundial, no dia 16 de novembro de 1945. O propósito é trabalhar a paz. E a UNESCO tem como prioridades globais diminuir a taxa do analfabetismo, promover igualdade de gênero, buscar qualidade da educação para todos, promover a diversidade cultural. Se nós paramos um pouco para pensar, são tudo bons propósitos, valiosas intenções, projetos que demandam muito investimento. E a UNESCO, ela coloca 6 pontos, né, ela define como, pontos para o manifesto por uma cultura de paz. A cultura de paz e não violência. Esse é o ponto. Paz e não violência.
E aí são os 6 caminhos que eles indicam: respeitar a vida, rejeitar a violência, ser generoso, ouvir para compreender, preservar o planeta e redescobrir a solidariedade. Parecem que todos os objetivos e as tentativas de paz são extremamente nobres. Mas há uma característica marcante em tudo isso. Ela é construída sobre o ser humano. Quem é o protagonista desse empreendimento de paz? O ser humano. Eu, você. Isso significa que nós precisamos, como seres humanos, segundo esse conceito de paz do mundo, envidar esforços para a tranquilidade, para a confiança, para a despreocupação, para a serenidade, para a mansidão e para a segurança. Aí vem a grande pergunta: isso é possível? Não sei se vocês já ouviram um ditado que diz assim: queres a paz? Prepara-te para a guerra. Um paradoxo, mas é uma realidade. E aí é interessante nós olharmos o que é o antônimo, o que é o contrário de paz. O que efetivamente a gente quer combater ao se criar esse espírito de paz? A guerra, que é o antônimo de paz. A guerra, o conflito, o combate, o confronto, a desavença. E vocês vão perceber que são coisas que fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E talvez vocês possam se perguntar: o quanto isso faz parte da minha vida, do meu cotidiano? Discórdia, desacordo, desentendimento, indisposição, discórdia, aflição, angústia, ansiedade, agonia, desassossego, inquietação, intranquilidade, preocupação, perturbação, medo, pânico, crise. Coisas naturais do ser humano. Quem de nós não vive esse tipo de coisas? Como se preparar contra tudo isso? Vocês acham que isso é possível? A gente consegue? Há uma chance de paz diante de toda essa realidade humana? Humanamente falando, queridos, é uma luta em glória, completamente em glória. Nós vamos perdê-la sempre. Ok, mas aí você vai me dizer que só teremos paz verdadeira com Jesus, certo? Isso. É exatamente isso que a palavra quer nos ensinar. É uma verdade, porque só Jesus pode nos dar a verdadeira paz. E vejam só que ele mesmo diz isso, quando diz no Evangelho de João, capítulo 14, deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Então a paz de Jesus. Ele diz: não lhes dou a paz como o mundo dá. E aí ele termina dizendo o versículo: que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Jesus sabe
Ele conhece o nosso coração, Ele sabe como é o ser humano, e Ele sabe que por mais que nós tentemos envidar esforços para a paz, a nossa maior dificuldade somos nós mesmos. Não que as intenções do mundo para ter paz sejam ruins. Não são. São excelentes, são boas, são necessárias. Aquilo que nós falamos que a Unesco busca é nobre, é importante, mas continua sendo a paz do mundo. E onde estiver o ser humano, haverá a dificuldade da paz. O profeta Miqueias, ele fala ao povo, e ele diz, ele será a nossa paz. Essa é uma palavra que vem para o povo, num momento muito interessante. Miqueias fala para o povo e para os seus governantes, porque eles haviam perdido a esperança. Eles viviam o dia a dia desesperançados. Eles estavam sob o cativeiro assírio, o primeiro dos cativeiros. O primeiro grande inimigo do povo, que domina, escraviza, destrói e leva embora o povo. E é uma palavra que vem 3 séculos, 300 anos, depois do grande rei Davi, que no imaginário do povo, era aquele que havia unificado o povo, que havia trazido um período grande de paz. Claro, fazendo muita guerra, mas havia conseguido trazer certa paz ao seu povo. E isso estava ali na memória histórica do povo, desse tempo glorioso do rei Davi. E aí de repente eles se sentem desesperançados, sem esperança. E aí o profeta vem e diz para eles, e ele será a nossa paz. De quem ele está falando? Ele não fala de Davi, não fala de um rei que iria nascer ali naquele momento para trazer a paz, mas ele fala de uma paz que viria. E ele fala de alguém que havia sido prometido lá, no Jardim do Éden. E que colocou Davi como rei. E que continuava presente com o povo, mesmo quando eles se sentiam desesperançados. Porque essa palavra do profeta é uma profecia, não para um rei segundo a vontade humana, mas para um rei segundo a vontade de Deus. Para um povo que sofria no cativeiro. Mas é uma palavra que é profética para nós. E aponta para aquele que nós conhecemos. E sabemos que é o príncipe da paz, o menino de Belém. Aponta para Cristo. Aquele que viria para libertar da escravidão do pecado, da morte e da condenação eterna. Por isso o profeta diz, e ele será a nossa paz. O príncipe da paz, do qual falou o profeta Isaías, que é contemporâneo de Miqueias. Eles viveram na mesma época. Passaram pelos mesmos perengues. E o profeta Isaías diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
E ele está falando não de um rei que iria nascer ali, no meio daquela desesperança, mas um rei que nasce sim, no meio de uma desesperança humana, a minha e a tua, a desesperança do pecado, porque o pecado nos dá desesperança. E vejam só, que o profeta Isaías, no versículo seguinte, quando ele fala do príncipe da paz, ele diz que esse príncipe da paz, ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim. Qual é a paz sem fim que nós podemos ter? A única é aquela que Jesus pode nos dar, que é diferente da do mundo. Ele diz, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. Vejam que o profeta fala de Davi 300 anos antes, como se essa realidade estivesse presente, para uma realidade que viria lá na frente, porque Jesus é descendente de Davi. Ele cumpre a promessa para que venha o príncipe da paz. Como acontece a paz que Jesus, o menino de Belém, veio nos trazer, que não é como essa paz que o mundo pode nos dar. Essa paz acontece também com uma guerra, mas é uma guerra contra o pecado. E uma guerra que exigiu a morte do Filho de Deus, o menino Jesus, esse príncipe da paz. Vejam só, no texto que nós ouvimos de Hebreus, isso nos é dito quando o autor de Hebreus diz, falando daquilo que iria trazer paz, ele diz, falando dos sacrifícios, sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Todos os sacrifícios que eram feitos, que os sacerdotes os faziam no templo, no tabernáculo, todos esses sacrifícios eram passageiros. Eles precisavam acontecer, mas não eram definitivos. Sempre de novo, sempre de novo, sempre de novo e sempre de novo tinham que ser feitos. Eles prepararam tudo para um sacrifício. E ele está falando aqui. Diz, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. É isso que o menino de Belém veio fazer. A forma antiga, ela é substituída por uma nova. Num primeiro momento, eram as exigências da lei, sempre de novo, sempre de novo. E aí, diz assim, no versículo 8, depois de dizer, como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste. Coisas que se oferecem segundo a lei. Aí vem o segundo momento, quando o Filho de Deus se entrega voluntariamente para justamente empreender a verdadeira e definitiva guerra contra o pecado. Quando ele diz, num segundo momento acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus voluntariamente se coloca na cruz, por mim e por você. Sim, o menino de Belém, que nasceu humilde e que nós estamos festejando, ele nasceu para isso, para num segundo momento se colocar ali. E aí ele diz, seguindo aqui, e ele removerá o primeiro para estabelecer o segundo.
Então, o primeiro sacrifício, que eram aqueles holocaustos, aqueles sacrifícios todos, aquilo vai ser substituído. E quem substitui? O sacrifício de Cristo, o único e definitivo e para sempre sacrifício. E é ali que Ele vai nos dar a verdadeira paz, porque só ali nós vamos ter a paz que Jesus prometeu dar, não a paz do mundo, a paz que só Ele pode e quer dar a cada um de nós. A reação de Isabel, a mãe de João Batista, no texto do Evangelho que nós ouvimos hoje, é uma reação extraordinária. Quando a mãe do príncipe da paz, do Messias Salvador, adentra a casa de Isabel, o que Isabel faz? Ela glorifica a Deus. E a criança que está no seu ventre também glorifica a Deus. Porque ali estava aquele que veio trazer a paz que o mundo não nos pode dar. Porque Ele é a verdadeira paz. Vejam como Isabel, ela vai dizer, quando ela diz ali assim, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz, dizendo: bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Salvador, do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Ali naquela região montanhosa de Judá, tudo estava acontecendo conforme a promessa de Miqueias. Aquele que será a nossa paz estava para nascer. Tudo estava preparado, e naquele momento histórico, para que ele, Jesus, o menino de Belém, que foi, que será a nossa paz, pudesse nascer. Maria, a mãe de Deus, do nosso Salvador, ela louva a Deus e faz esse magnífico cântico, que é chamado de Magnificat, que é um cântico que nós podemos fazer todos os dias, agradecendo a Deus, porque Jesus, o menino de Belém, Ele será sempre a nossa paz. Eu quero concluir essa reflexão convidando vocês para cantarmos o Magnificat. Nós vamos colocar aí, e a letra vai sendo colocada, e vocês poderão ouvir. Vamos ouvir. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de
famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se de sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e para sempre será, de eternidade a eternidade.